agora tem um assunto bem, né, que eu também não sei se você quer falar, se não é... Como eu falei antes, Como fala, se é delicado? pode perguntar, não tem problema nenhum. Não, mas é porque a gente não gosta de deixar ninguém desconfortável, é um papo leve mesmo. Porque recentemente vocês passaram por uma super barra na família, né? Sim. Que foi quando o Alezão, vocês chamam de Alezão e Alezinho? Na verdade é o Alezinho e o Ale. O ano passado nós passamos aí por eu digo que foi uma provação muito grande. Acho que nenhuma família, ninguém tá pronto pra descobrir uma doença séria dentro de casa. E principalmente no momento que você fala assim, não, tá tudo certo, a gente tava indo, o trabalho tá bem, tá tudo andando direitinho, a gente tava pra bater 1 milhão no YouTube. Eu lembro direitinho daquele final de semana acontecendo, a gente tava gravando e preparando o material pra isso. Foi quando ele teve que fazer a cirurgia de uma coisa que tava incomodando e que a gente já tinha feito biópsia, não tinha dado nada de conclusivo. E o médico falou, vamos tirar isso aqui já pra resolver o assunto? E foi aí que nós descobrimos, isso foi em outubro do ano passado. Do ano passado. E aí foi tudo muito rápido, muito rápido. No final da cirurgia, já o médico me liga e fala assim, olha, já tinha um patologista aqui do lado e a gente tirou o nódulo, o tamanho era assim, assim, assado, e o aspecto era de carcinoma. Quando eu escutei a palavra carcinoma, sabe quando você fala assim, bom, o mundo acabou? O que é carcinoma? Carcinoma é quando o câncer já começa a espalhar pelo corpo. Entendi. E começa a pegar em algumas regiões, pode ser qualquer órgão. Alguns casos isso é mais rápido, inclusive podem, por conta dessas metástases, alguns órgãos podem parar de funcionar. Entendi. E aí, para mim, assim, eu já tinha ouvido de outros casos, trabalho em várias ONGs que auxiliam pessoas que passam por isso, que buscam tratamento, enfim, eu sempre fui voluntária, então a gente conhece histórias de muita gente. Só que eu nunca pensei que ia ter dentro da minha casa. E aí, quando eu escutei a palavra metástase, a possibilidade já tinha, tipo, eu já não ouvia mais, era só a palavra metástase. O coração apertou, eu não sabia o que fazer. Você tava onde? Eu estava em casa. Ele estava no hospital, estava em casa, o médico me ligou que foi por conta da pandemia, a gente não podia ficar junto, tinha toda uma série de restrições e cuidados. E ele não queria que eu fosse para o hospital exatamente para não me colocar ali próximo, em risco, por conta do nosso filho, os pais dele estavam com a gente em casa, minhas irmãs. Mas quando eu escutei aquilo, eu desliguei o telefone, eu chamei as minhas irmãs, não contei para ninguém o teor da ligação. Eu só falei assim, eu preciso ir agora para o hospital encontrar com o Alê. Aí as duas me olharam e falaram assim, eu falei, é sério? Mas eu preciso ir até lá para conversar, enfim. E foi onde toda a nossa história começou. Durante 10 dias, eu segurei para mim essa notícia, nossa, porque não tinha certeza. Eu queria ter certeza absoluta para depois contar para ele. E aí... Ah, ele não sabia? Não, ninguém soube. Só depois que realmente o último exame chegou, aí nós demos a notícia. Eu chamei o irmão dele, Cláudia estava com a gente também, e chamei os médicos, que eu falei, eu não consigo estar sozinha para poder contar. Eu não sei como é que ele vai reagir. Mas o Alê, assim, naquele momento, lógico, um buraco se abriu na frente dele, na nossa, mas depois, 2 dias depois, quando nós conhecemos o Dr. Andrei, que é o oncologista que cuida dele até hoje, o Dr. Dante Serra, que nos apresentou, ele disse assim, olha, você vai ver o inferno pela frente, vai ser muito difícil, vai ser dolorido. Mas você vai vencer isso. Aí ele perguntou assim, falou, pô, a gente está chegando no final de ano, vocês pretendem viajar? Aí eu olhei para ele e falei assim, viajar? Não, eu quero tratar disso, eu quero curar ele. Ele falou, não, porque tá chegando o Natal. Eu falei, não, a nossa prioridade não é festas de final de ano, a nossa prioridade é a vida dele. Sim. Aí ele falou, bom, então vocês vão voltar para casa, vão dar um tempo, respirem, sai um pouco do hospital, para depois a gente marcar a data e começar todo o tratamento. E aí em casa ele falou assim, e agora, amor? Como vai ser? Ele estava com a cicatriz ainda da cirurgia que ele passou. Eu falei, vai ser do jeito que você achar que tem que ser. Se você quiser contar, a gente conta. Se você não quiser falar nada, a gente não fala. Aí ele falou, não, eu quero falar porque mais cedo ou mais tarde alguém vai me ver entrando e saindo todo dia do hospital. Eu não sei se eu vou perder cabelo, não sei se eu vou perder peso, o que vai acontecer comigo. Então, ao invés de ficarem especulando e criando histórias, prefiro... A gente sempre jogou aberto com todo mundo. Foi quando ele contou na rede social e foi muito legal o apoio das pessoas. O apoio de outras pessoas que estavam passando por aquele momento.
pessoas que a gente não fazia ideia que nos acompanhavam na rua. Até hoje, ontem à noite mesmo, a gente estava no restaurante, chegou um senhor, um homem veio à nossa direção, ele falou assim, oi Ana, tudo bem? Como vai? Muito prazer. Desculpa, mas eu não vim falar com você, vim falar com ele. Tava torcendo por você. Então, assim, essas mensagens foram muito intensas e aconteciam com uma frequência muito grande. Eu fico me segurando, porque eu já chorei muito pra isso. Eu também choro. Eu já tô aqui. É que eu falei que hoje eu não ia chorar mais por isso, porque são coisas realmente muito fortes que aconteceram, mas o Ale foi muito guerreiro. E um acordo que nós tínhamos dentro de casa. Aqui ninguém chora. Não chora porque não vai ter tristeza, vai ser difícil a gente estar junto, mas ninguém chora. Porque a gente ainda vai sorrir muito para coisas boas que vão acontecer. Do mesmo jeito que foi intenso, que ele ficou muito mal, e no final desse ano, agora entre o Natal e o Ano Novo, ele quase se foi. Sério? Por conta do tratamento? Quando eu trouxe ele para casa no dia 7 de janeiro, ele tinha perdido bastante peso. O Ali tava quase com o meu peso. Tinha perdido bastante, tava com 70 E ele é alto também, né? Ele tá mais alto do que eu. Caraca. Perdeu muito peso, tava muito abatido, foi bem difícil. Vencemos a primeira etapa do tratamento, aí era esperar o exame para rastrear, para ver se tinha alguma coisa. Eu lembro... faz a primeira Foram 34, 36 rádios, mais químio. Foram 2 meses bem intensos, onde 20 e poucos dias ele não conseguia mais consumir nem água e nem comida via boca, foi por sonda. Porque realmente como o tratamento toda a rádio era pela região do pescoço, ficava muito machucado, machuca demais. O tratamento é bem forte. No caso dele foi bem agressivo. Ele não perdeu cabelo, mas ele perdeu muito peso. Muito peso. E esse era o maior medo dos médicos, porque a partir do momento que você vai perdendo peso muito rápido, você abre portas, porque sua imunidade vai caindo, a medicação que você toma também é muito forte e acaba fazendo com que você fique cada vez mais frágil. Aí tínhamos Covid, ele não podia arriscar ficar doente porque teria que parar o tratamento e começar tudo do zero. Não podia correr risco de pegar infecção, não podia pegar um resfriado, não podia nada. Foi difícil, mas o Alê, ele não parou nem um dia de trabalhar. Ele mesmo com ele com o acessório inteiro, com tudo que ele tinha, ele falava assim, eu preciso ir ao escritório, eu preciso saber que eu tô vivo. Então, assim, todo mundo fazendo home office no escritório, todo mundo foi para casa, ficava lá dentro sozinho, tinha na época uma enfermeira para acompanhá-lo enquanto eu estava no programa, mas era assim, o tempo todo no WhatsApp, sabe, e aí, tá bem, fez não sei o quê, tá não sei nada, e agora, como é que tá? Descansou, conseguiu se alimentar, conseguiu fazer não sei o que lá, tomou medicação, e aí foi durante um bom tempo assim. E no começo, foi fevereiro desse ano, aí ele voltou para fazer o exame, um dia todo dentro do hospital, e vira de cabeça, de ponta cabeça. Quando o médico ligou, ele falou assim, rapaz, não achamos nada. Nossa, velho. Primeira etapa vencida. Aí ele falou assim, não é cura total. Aí a gente falou, tá tudo certo, curou. Acabou, chega. A gente sabe que existe um longo percurso pela frente. Todo paciente oncológico, ele nunca vai ter alta. Essa é a verdade. Os médicos são muito claros nisso, porque o corpo, assim, a partir do momento que aconteceu uma coisa, pode ser que no futuro outras aconteçam, mas o quanto antes você souber, melhor você pode tratar. Por isso que uma das promessas do Alê, e que eu ajudo ele a cumprir, a gente já fazia isso, mas a gente faz ainda com mais intensidade. Hoje ele fala assim, se eu tiver a bênção da cura, eu vou tentar mover todos os meus esforços para ajudar todo mundo que também precisa. Porque é difícil. Para ele foi fácil, de uma certa forma, porque ele tinha condições financeiras, ele teve bons médicos, bons hospitais, mas não é todo mundo que tem isso. E é uma doença muito cretina, muito cruel. Não importa seu endereço, não importa a sua idade, é muito difícil. E as coisas... Eu acho que o momento mais difícil de todos foi quando ele estava para ter alta, que a gente saiu da semi-UTI, porque ele passou muito tempo na UTI, depois foi para semi, e dali ele foi para um andar de pacientes oncológicos, e ali você vê e escuta de tudo. Eu lembro de um dia que uma família, 2 quartos para frente, não podia ter muita gente entrando, era uma pessoa por familiar,
De repente você vê uma quantidade grande de pessoas entrando e chorando. Estavam indo ali para se despedir. Eu falei, eu não vou passar por isso agora. Eu não vou, eu posso chorar por outras coisas, mas por isso hoje não. E vou falar o seguinte, que tem muita... Eu falo que algumas situações te fazem olhar para a vida de uma forma e dar mais valor. Eu tive algumas... Eu falo que meu anjinho da guarda já trabalhou muito na vida, viu? Só que eu não posso... Eu não posso dar folga para ele tão cedo. Mas a gente começa a olhar para a vida e ver que realmente o que mais importa é você viver intensamente aquele momento que você tem ali na sua frente. Se você tá com vontade de fazer aquilo, vai lá e faça. Se aquilo te faz feliz, não importa que o mundo diga para você, seja feliz. Esse é o mais importante. Acho que pelo menos uma coisa que sempre foi, para mim, foi muito esse aprendizado muito forte. E quando o Alê teve essa notícia dos médicos, da cura, falei, bora viver. Aí quando começou a ficar xarope de novo, rabugento e tudo mais, eu falei assim, agora a gente voltou ao normal de novo. De tempos em tempos, o medo volta a bater quando ele precisa voltar para o hospital para fazer o exame. Faz parte. Tem quanto tempo que ele tem que fazer exame? Os próximos 5 anos a gente é um período de a cada 3, 4 meses, aí depois, conforme o médico vai levando uma espécie de alta, vai aumentando esse período. E o que era? Era... Porque é câncer de... Ele teve foi um carcinoma que começou na base da língua, só que foi descoberto por conta dessa metástase que estava no linfonódulo no pescoço, que é o nosso sistema linfático, parou, estacionou ali. Mas como que ele descobriu isso? Ele sentiu alguma dor? No final de 2019, a gente estava com os amigos na praia e ele começou a ter um inchaço no pescoço. A gente achou que era cachumba, foi ao médico, tratou, tomou antibiótico. Passou, ok. Passou o tempo, virada de ano novo, voltou a piorar. Voltou a tratar, foi pro otorrino, foi acompanhando. A voz dele foi ficando rouca cada vez mais. E a gente acompanhando. O otorrino fez biópsia e falou assim, Alexandre, a gente tem que, eu acho que, dar uma investigada melhor nisso. Não aparecia uma coisa, não aparecia outra. Todos os exames não mostravam o que estava ali. Até o dia que o médico falou assim, olha, o único jeito, vamos tirar isso logo. Vamos fazer a cirurgia, retirar, aí depois a gente manda para biópsia para entender o que é, mas só para também já acabar com esse problema. Bom, ainda bem que nós fizemos isso. E sabe como é que é homem, né? Tá sempre fugindo, fugindo. Só que a gente tem que ficar junto, porque realmente saúde não espera. Não. A gente tem que cuidar, tem que fazer check-up, tem que fazer autoexame. E isso vale para homens e mulheres. Essas campanhas todas que a gente tem agora, no mês de dezembro laranja, que é o câncer de pele, a gente precisa falar a respeito disso. Outubro, câncer de mama, depois novembro azul, câncer de próstata, e tantas outras coisas que acontecem. Não é à toa, é porque a gente tem que sim ficar batendo nessa tecla e relembrando as pessoas que a gente precisa se cuidar. Nosso corpo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E se a gente não cuidar, passa. E se não der tempo de cuidar, não, é aquilo, não interessa a sua condição social, não interessa quem seja você. O que você tem. É todo mundo sofre do mesmo jeito, todo mundo padece do mesmo jeito. A única coisa que, infelizmente, não é do mesmo jeito são as possibilidades de cura, de medicina por conta de um fator financeiro. Sim. E isso é uma das coisas que a gente quer poder ajudar cada vez mais. O Alexandre, hoje, ele está aí como embaixador de uma ONG que ajuda principalmente crianças e adolescentes, mas e é engraçado que a gente sempre ajudou muito isso, mas a gente só realmente foi entender o tamanho da dor quando a gente realmente calçou o sapato. E como que você fez para dar conta do resto todo, a sua vida pessoal desse jeito? Eu olhava para ele e olhava para o nosso filho e tinha certeza que ia dar certo. Eu nunca chorei na frente do Alê com isso. Eu nunca... Só depois. Aí depois eu me acabei chorando, porque não... Depois que passa a minha adrenalina, né? Sim. Mas eu... Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida. Eu falo que eu vou ter que passar o resto da minha vida agradecendo a Deus. A verdade é essa. Mas eu olhava pro meu marido e olhava pro meu filho. Primeiro pro meu filho, com o rostinho dele querendo saber entender o que estava rolando com o pai dele, porque o pai dele não estava em casa. Ai. E depois pro meu marido, porque eu não podia mostrar para ele que não ia dar certo. Se ele tinha certeza que ia dar certo, eu tinha que estar junto com ele, assim como ele sempre esteve comigo. Você tinha que estar forte ali, né?
se era forte, se não era, mas se ele não estava chorando, eu não tinha o direito de chorar. Sim. Se eu tivesse no lugar dele, ele faria o mesmo por mim. Também estaria ali junto comigo. Ai, mas é admirável. Acho que, assim, a volta por cima que vocês deram foi tão... O texto que vocês postaram, tudo como é que foi o final. Acho que deve ter tirado aquele peso das costas, de respirar aliviado. É engraçado que não passou ainda um ano disso tudo. A gente, na verdade, completou um ano que nós descobrimos, começamos o tratamento todo, mas... da cura será em fevereiro do ano que vem, até próximo do nosso aniversário de casamento. E parece que esse filme todo faz tanto tempo, tudo foi tão recente, mas do jeito que ele conseguiu se levantar, ele ainda tem algumas coisas e sequelas que ficam do tratamento, mas que se tornaram tão pequenas perto de tudo, que fala assim, a gente precisa da vida, a gente precisa viver, e a gente quer fazer isso cada vez mais. É isso.